Bem, estamos no outono, que é aquela estação de transição entre o verão e o inverno, mas cada ano essas condições mudam e já estamos vivenciando aí um declínio na temperatura e logo aí temos notícias, né, de que as temperaturas vão cair um pouco mais. Então, para falar sobre essa nova estação do ano, que tem suas particularidades, um pouco diferente do verão, que deixamos há poucos dias, né, doutor? E com outros cuidados que as pessoas precisam ter, né? Nessa época do ano, os cuidados são mais redobrados para aquelas pessoas que já têm um quadro alérgico, né? As pessoas idosas, os pacientes pediátricos, onde o clima mais seco propicia maior poluição do ambiente. Isso gera exacerbações dos quadros alérgicos, uma maior circulação dos vírus influenza também é mais comum nessa época. Então, os cuidados são redobrados nesse período do ano. Não é por acaso, então, que coincide a campanha de vacinação que estamos em curso, né? Exatamente. Existe a chance do vírus influenza circular mais nessa época do outono e inverno, e aí a necessidade de vacinação, antes que entre essa época do ano, já que a vacinação ela previne a gripe e, consequentemente, complicações da gripe, como pneumonia, sinusites e outras complicações infecciosas. Quer dizer, a vacina, ela previne, mas também ela acaba diminuindo aí os sintomas mais graves dessas doenças, caso a pessoa venha ser acometida por ela, né? Perfeito. Pessoas que têm um quadro alérgico, rinite, asma, bronquite. Se essa pessoa contrai um quadro de influenza, uma gripe, um resfriado, ela vai exacerbar os seus sintomas. Então, a maioria das vezes os pacientes têm sintomas controlados, com ou sem medicação. Quando contrai o vírus da gripe, esse quadro sai do controle, né? E aí necessidade de medicação, necessidade de internação, alguns casos mais graves, uso dos serviços de saúde, pronto-socorro. Então, daí, cada vez mais reforçando a necessidade da vacinação para esses pacientes em especial. Bom, os idosos têm que tomar certos cuidados e as crianças também. São cuidados diferentes aí relacionados às faixas etárias, né? Os idosos acima de 60 anos e as crianças menores de 5 anos têm geralmente o sistema imunológico um pouquinho mais enfraquecido. Então, não tem as defesas no adulto jovem, por exemplo. Então, nesses pacientes, eles vão ter que ter uma preferência na vacinação, justamente para que não tenham um quadro mais grave e evoluam uma doença mais séria e complicações da gripe. Mas, doutor, saímos do verão, né, uma estação quente, estamos na transição já a caminho do inverno, né? Quais são as mudanças de hábitos que são recomendáveis para a gente passar bem nessas duas estações? Como a gente disse, né, Esteves, agora com a chegada do outono e inverno, o clima fica mais seco. Esse clima seco, existe a possibilidade da pessoa ter um ressecamento maior das suas vias aéreas. Esse ressecamento gera menor produção de muco e maior retenção de secreção nos pulmões. Então, a pessoa tem que se hidratar bem, tem que usar soro fisiológico, ter uma boa alimentação, né, dormir bem, são coisas que propiciam o sistema imunológico se fortalecer e evitar essas infecções, evitar as suas exacerbações dos quadros alérgicos nessa época do ano. Na casa, por exemplo, quais cuidados têm que ser tomados no ambiente doméstico? Deixar bem ventilado, né, janelas e portas abertas, né, geralmente o vírus circula, assim como o vírus da gripe é transmitido através das gotículas, né, de tosse, de espirro. Então, as pessoas gripadas têm que deixar a casa bem ventilada. Se tem um sintoma de gripe, use máscara, né? Fique em casa, né? Procure tentar se hidratar bem, né? Pessoas alérgicas, essas têm que ter um cuidado maior com os ácaros, né? Que são tapetes, cortinas, pelo de animais, bichinho de pelúcia. Esses são cuidados especiais para aqueles pacientes alérgicos que nessa época do ano tendem a exacerbar também os seus sintomas. Doutor, o inverno aqui de Matão não é tão rigoroso assim, mas se a pessoa for viajar para um lugar bem mais frio e for fazer uma caminhada, ou ficar muito tempo ali exposto, né, ao ar livre, quais são as recomendações? O ar frio, por si só, Esteves, ele também é um fator desencadeador de crises alérgicas, né?
Então, pacientes que têm rinite, começam a coçar, espirrar o nariz, pessoas com asma, têm mais crises de broncoespasmo pela exposição ao ar frio. Então, é necessário maior hidratação. Esses pacientes que são alérgicos têm que usar a medicação de controle nessa época do ano, que muitas vezes os pacientes não usam, né? Cobrir bem as áreas mais expostas, né? Se aquecer, enfim. Se for usar o ar-condicionado, tem que ter um umidificador, uma bacia com água para melhorar a umidade relativa do ar acima de 50%. Isso tudo ajuda. Doutor, agora, existe aí um mito ou verdade, né, qualquer um que seja, se é mito ou verdade, com relação à ingestão de bebidas geladas. Não, na verdade não é a ingestão de algo gelado, né? Na verdade é a exposição ao ar frio, né? Então, ar-condicionado, temperaturas mais frias, isso pode gerar exacerbações dos quadros alérgicos, né? Então, na verdade, seria mais o ar frio e seco que é o prejudicial. A Covid ainda não terminou, né? Estamos aí na epidemia, né? Os números baixaram de mortes, internações, e o uso de máscara está aí opcional, né? Em alguns casos, exceto em ambientes de médicos e também em transporte coletivo. O senhor recomenda que as pessoas, caso elas queiram continuar fazendo uso da máscara? É uma decisão, acho que individual, né, Esteves? Alguns grupos, por exemplo, pessoas que têm uma doença crônica, pessoas que são imunossuprimidas, fazem tratamento para um câncer, pessoas que estão gripadas, né? Não vão sair de casa sem máscara, acho que é imprudência, né? Locais, como você disse, com transporte público, áreas de saúde, isso tem que ser mantido ainda. No geral, acho que as pessoas se cuidando, mantendo um certo distanciamento, tendo consciência, né? Se tiver resfriado, evite sair, faça o teste, procure o seu médico para saber o que está acontecendo. Acho que é o mais prudente nessa época. Sua mensagem final, então, com relação a esse assunto que tratamos aqui. Eu acho que a melhor medida é a vacinação. Agora nós vamos começar dia 4 de abril a campanha nacional. As pessoas que têm direito vão atrás do posto de saúde para fazer a vacina da gripe, né? Mantenham uma boa higienização da casa, hidratação, né? Alimentação, sono adequado, né? Controle os seu quadro de saúde. Se for hipertenso, continua tomando seus remédios, diabético, paciente asmático, enfisematoso. Mantenha o tratamento de base, porque a gente vê que o paciente às vezes não usa e contrai uma gripe, descompensa a sua doença crônica.